Naquele tempo, completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre materno. O Evangelica dicta deleantur nostra delicta. No Antigo Testamento, no tempo do profeta Elias, o povo de Israel estava tomado pelo paganismo, influenciado por um falso deus chamado Baal. E Elias, um profeta que increpava o povo, chamava atenção para que deixasse aquele paganismo, propôs aos sacerdotes de Baal, com a anuência do povo, um desafio. E esse desafio consistia em levá-los para o monte, e lá os sacerdotes de Baal sacrificarem um boi, cortarem os pedaços e colocarem no determinado lugar e invocarem Baal para que mandasse fogo do céu para queimar aquele sacrifício. Ele faria o mesmo com o Deus verdadeiro. E Elias, então, o povo aceitou, pegou o boi, entregou para os sacerdotes de Baal, que eram os sacerdotes pagãos, e esses sacerdotes, que eram muitos, começaram a invocar a Baal, o seu Deus. Invocavam e imploravam para que mandasse fogo, e o fogo não vinha, e gritavam, e dançavam, e oravam da sua forma, muitas vezes aos alaridos, aos gemidos, e Baal não respondia. E eles começaram então com o cutelo a se ferir, feriam os rostos sobretudo, para que sangrasse, e vertendo aquele sangue, implorando a Baal que mandasse fogo, e o fogo não veio. E Elias zombava deles, dizia: gritem mais alto, que Baal pode estar dormindo, pode ter ido passear. E eles imploravam e Baal não respondia. É um Deus falso, mudo, não é Deus. Na verdade, os deuses pagãos são demônios. E Elias, quando chegou a sua hora, mandou que molhassem a lenha e que molhassem a vítima, e bastou Elias implorar a Deus, e Deus logo mandou fogo que queimou aquele sacrifício. Santo Agostinho, fazendo um comentário a respeito deste fato, e compara Baal com o Deus verdadeiro, e diz que em Baal os sacerdotes gritavam para Baal e Baal não respondia. Conosco, nosso Deus, não precisou ninguém gritar, Ele próprio toma a iniciativa e vem a nós. Baal poderia se mostrar como um Deus poderoso. O nosso Deus se faz pequeno e vem a nós. Para Baal era necessário que os sacerdotes se furassem, se maltratassem, se ferissem e vertessem o seu sangue. Por nosso Deus, Ele se fez homem e Ele próprio derramou o seu sangue para a nossa salvação. É assim o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que se faz homem e se faz menino, e já como menino começa a derramar o seu sangue aos 8 dias do seu nascimento, quando ele é circuncidado e recebe o nome de Jesus. A circuncisão era uma cerimônia obrigatória para todo menino. Quando tinha 8 dias, era circuncidado, recebia o nome e entrava oficialmente no povo de Deus. Jesus não precisava ser circuncidado, mas ele veio para se sujeitar à lei e assim nos resgatar desta mesma lei, dando-nos uma lei nova. Ele não é contra a lei. Eu não vim destruir a lei, ele vai dizer no Sermão da Montanha, mas vim
cumprir e complementar. Quando foi para o povo hebreu entrar na terra do Egito, aliás, na terra prometida, vindo da escravidão do Egito, Josué, que estava à frente do povo, juntamente com Caleb, e gritou: ninguém pise na terra prometida, falando com relação aos soldados e aos homens, se não for circuncidado. A circuncisão era, digamos, o passaporte para entrar na terra prometida. Hoje, a igreja nos coloca esse pensamento para nos falar da necessidade da circuncisão. Primeiro a circuncisão em Jesus e depois a circuncisão em cada um de nós. A circuncisão em Jesus, que significava não só a sua entrada no povo eleito, embora ele não precisasse, porque já era desse povo eleito, por ser filho de Deus, mas já era o começo dele verter o seu sangue para a nossa salvação, mas a circuncisão nossa, como diz São Paulo, a circuncisão do nosso coração. E aí já temos um programa para o ano novo. Circuncisão de Jesus e nossa circuncisão. Olhemos um pouco sobre a circuncisão de Jesus, em que ele já começa com as suas pequenas gotas de sangue nos salvar. Não era necessário que ele derramasse muito sangue, porque pelo fato dele ser homem Deus, qualquer atitude dele humana é a atitude de uma pessoa divina que se fez homem. Portanto, qualquer atitude de Jesus tem o merecimento divino, assim também como qualquer gota de sangue de Jesus seria suficiente para salvar a toda a humanidade. Mas Jesus quis ir às últimas consequências, derramando o seu sangue até a última gota, e já começa ali naquele momento da circuncisão. Isso porque ele veio para salvar. E ali ele recebe o nome, como disse no início, de Yehoshua, Javé salva, ele é o Salvador. Esse nome tinha sido indicado pelo anjo a Maria, ele terá o nome de Jesus, e também a José, quem daria o nome a Jesus, quem daria o nome, porque era o homem, o pai que dava o nome. Então o nome já é recebido pelo anjo, tanto a Maria quanto a José, por Maria e por José, exatamente porque o nome de Jesus significa aquilo que ele é o Salvador, é Deus que vem resgatar o seu povo, vem salvar o seu povo. E toda a vida de nosso Senhor, e que nós devemos contemplar sempre, é em vista dessa salvação. Resgatar o homem do pecado, tirar o homem da escravidão do demônio e conduzir o homem à intimidade com o Pai. Toda a sua missão é levar o homem de volta para Deus. O homem que havia se afastado com o pecado de Adão e que agora pode ser resgatado, e ele vem exatamente para resgatar. E resgatando, o resgate não é automático, embora ele resgate com todo o seu, mas exige de nós uma atitude, ou muitas atitudes. Por isso ele vai ensinando no Evangelho como é que nós devemos viver para sermos resgatados, e esse resgate vai acontecendo. São Paulo diz: nós somos comprados com por um preço muito alto, que é o preço do sangue de Jesus. E se o sangue dos cordeiros e carneiros e novilhas, no Antigo Testamento, já dava uma purificação legal, muito maior purificação dará o sangue de Jesus, que é o sangue do Filho de Deus feito homem, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Cristo diz na última ceia: este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Aí se caracteriza essa missão de Jesus de ser o Salvador, derramando o seu sangue por nós. E a aplicação desse sangue derramado vai sendo feita pela igreja,
através dos tempos, em todos os lugares, porque o sangue derramado foi uma vez lá no Monte Calvário, mas esse valor do sangue é infinito e vai sendo então aplicado, e como que vai lavando todas as almas até o fim dos séculos em todos os lugares. Por isso Cristo disse: ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus e batizai. É no batismo que acontece esse lavacro, esse banho de regeneração com o sangue de Jesus, que ali está representado pela água que purifica. E Cristo vai nos salvando, primeiro nos ensinando com a sua palavra, através da igreja, daí a missão da igreja de ensinar, e tem que ensinar, né? A igreja vai santificar através dos sacramentos. Então o sangue de Jesus vai sendo colocado em nós na Eucaristia, quando nós o recebemos, em cada confissão que nós fazemos, nos outros sacramentos, também numa bênção que recebemos em nome da igreja, até que nós possamos um dia entrar no céu. Aí acontece na hora da morte, que Jesus vai salvando, nos salva no batismo, nos salva na confissão, nos salva na Eucaristia, nos salva na sua palavra e nos salva na hora da morte. Quando as portas da vida eterna se abrirem para nós, nós o contemplaremos face a face, de braços abertos. Ele vem nos acolher, nos receber, mostrando as suas chagas, que foram chagas para a nossa salvação. Então a circuncisão de Jesus é já o começo dessa salvação, que vai se realizar na vida dele toda. Assim também vai realizando. Nós não temos a circuncisão, temos o batismo, que é o sacramento de regeneração para nós, de salvação, e que vai de nascimento, novo nascimento, que vai nos conduzindo durante toda a nossa vida até chegar a hora da nossa morte. Isto é a circuncisão de Jesus, que se realiza já como sacrifício em toda a nossa vida, que vai acumular na cruz, onde traz a salvação já no ponto máximo para todos nós. Mas é necessária uma circuncisão de nosso coração. São Paulo fala isso, né? Que é para circuncidar o coração. E o que é circuncidar o coração? Com a circuncisão de um menino, corta-se lá o prepúcio e verte-se sangue, quer dizer, tira alguma coisa, né? Corta algo, né? Assim também nós temos que ter o coração circuncidado, e esse é o sentido que São Paulo dá, de cortar alguma coisa em nós. E que é que se cortar exija sacrifícios, exija dor. Quem sabe cortar de nós uma vaidade que tenhamos, ou um apego desordenado a uma pessoa, ou uma situação, ou a um objeto, ou até a um próprio pecado, como tem que ser cortado. Cortar em nós, por exemplo, a inveja, a preguiça, o espírito de impureza. Cortar em nós certas situações que nos levam a pecar. E se vocês observarem as confissões que vão fazendo, quantas vezes os pecados se repetem? E se repetem por quê? Porque situações que não foram cortadas, que não foram circuncidadas, e que exigiam um sacrifício de nossa parte, embora Deus dê sempre a graça, Ele nunca nega, mas que exigiam de nós dores, exigiam de nós virar as costas a certas coisas e dizer: não quero, não posso, não devo, então não vou fazer. E que exige de nós determinação, exige de nós coragem, exige de nós tirar aquela moleza, aquele modo preguiçoso do ponto de vista espiritual de agir, e que exige dizer: não, eu não quero. E esse dizer não é muito importante. Mas nós somos educados, e a nossa educação, sobretudo uma educação liberal, mudou totalmente a nossa mentalidade,
que era muito mais firme antes, mas depois que fomos mergulhados no liberalismo, aí do ponto de vista histórico podemos colocar após a Revolução Francesa, as pessoas ficaram moles para tomar decisões. Então toma, não toma, e qualquer coisa fica mole, não sabe dizer não, ou não sabe conservar um sim que é dado. Então é preciso para nós uma verdadeira reeducação. E é uma das características nossas, de católicos ditos tradicionais, eu gosto muito desse termo, porque todo católico tem que ser tradicional, mas só para identificar, é uma característica nossa a aprender a se reeducar diante da verdade. Mas existe uma luta, porque nós somos liberais nas veias, porque recebemos isso na nossa família, no nosso modo de ser educado, como nossos pais educaram, porque receberam assim. Depois a influência que nós tivemos da mídia, muito forte, a influência das escolas, a influência própria da sociedade, que nos leva a um espírito liberal, de tal forma que achamos normal certas coisas que em outros tempos a sociedade pularia desesperada, achando que o mundo estaria acabando, porque nunca se poderia imaginar o que nós vemos hoje. E de tanto vemos o mal, por causa do nosso liberalismo, terminamos nos acostumando. Daí a nossa dificuldade em dizer não, não quero, não posso, não devo. Por isso digo não. Isso diante de certas coisas. É uma coisa, isso é interessante, que isso está na sociedade moderna em todos os níveis, inclusive nas nossas autoridades eclesiásticas, que também foram educadas dessa forma, né? Uma teologia moral, por exemplo, relativista. Não, temos que dar um jeito aqui, um jeito ali, para dar uma interpretação que agrade todo mundo, mas a verdade não se fala. Por quê? Porque não tem coragem. Por causa dessa educação errada, liberal, que foi dada para todos nós. Então é preciso uma verdadeira reeducação para circuncidar o coração. Isso não quer dizer que vamos ser arrogantes e duros e malvados e sair brigando com todo mundo e arrogantes, etc. Não, mas é aquele se ensina ou não, que é tão necessário na nossa vida e que nós não aprendemos a dizer. Vamos dar sempre um jeitinho. Vamos dar o jeitinho. Já até falam de jeitinho brasileiro. Não é só de brasileiro, não. Vamos dar o jeitinho. A gente se ajeita. Quando chegar na porta do céu, não vai ter jeitinho. Senhor, dá um jeitinho aí, porque, né, a gente só sabe, né? A vida da gente é difícil e tal. Não existe jeitinho. Mas nós temos essa educação. Daí é importante nós aprendermos de novo isso. Eu me incluo também. Não sou melhor que ninguém, porque sou fruto dessa época também. Nós temos que aprender a ter coragem de dizer sim, sim, não, não. Sim, sim, a verdade, não, não, a mentira. E não existe, e esse é o grande problema, não existe meio termo entre verdade e mentira. Percebem? Não existe verdade e mentira em algo no meio. Ou é verdade, ou é mentira. E pronto. Não existe meia verdade, como alguns querem colocar. Não. Esse compromisso com a verdade é muito importante para nós. Então nós temos que fazer, como eu disse, e repito muitas vezes, ad nauseam, uma verdadeira reeducação moral, espiritual, afetiva, intelectual, para chegarmos ao ponto do sim, sim, não, não, tão querido por nosso Senhor. E isso vai exigir o quê? O circuncidar o coração, quer dizer, cortar coisas que estão
nos atrapalhando, nos impedindo de uma decisão sincera, de uma vida honesta com o nosso Senhor. Porque a gente pode ser desonesto com os outros, pode ser falso até com os outros, pode querer dar jeitinho com os outros, pode ter a política da boa vizinhança ou politicamente correto, como dizem, com os outros, mas com Deus não, porque Deus vê como nós somos ali, ó. Então, diante dele, tem que abrir o coração e dizer: Senhor, olha só, olha a miséria, olha aqui. Então, Senhor, me ajuda, porque eu não posso sozinho. Então, este é o pensamento que a igreja nos coloca no dia de hoje, quando nós contemplamos José circuncidando o menino e dando a ele o nome de Jesus. Mas é interessante que tem a companhia de Maria, pois Maria Santíssima, ela vai estar sempre nos fortalecendo, nos ajudando, nos amparando como mãe e nos impulsionando, dizendo: vamos filho, eu sou contigo. Peçamos a ela que nos dê essa graça nesse início de ano, para que ao chegar ao fim, se chegarmos, possamos ter uma vida diferente da que temos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.